Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 5 e o versículo de número 22. Assim está escrito: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Esse texto conta-nos um momento no ministério de Jesus, que ele, passando para outra banda, estava junto a ele uma grande multidão e ele estava nas proximidades do mar, para um dia que com certeza seria mais um dia ocupado com tantas coisas por fazer, por ensinar, por pregar, por curar enfermidades, libertar oprimidos, que este era o dia a dia de Jesus, realizar as obras de Deus. Ele próprio disse, e João deixou registrado no capítulo 9 do Evangelho, e o versículo de número João capítulo 9 e o versículo de número 4. Vamos confirmar. Onde está escrito as seguintes palavras: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Estas foram as palavras de Jesus. Então, o dia de Jesus não era um dia ocioso, era um dia com muito trabalho. E ele desempenhou bem o seu ministério. E dizendo que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa noite poderia ser a noite natural, a noite física, ou como também a noite espiritual, quando passar a oportunidade do tempo e da misericórdia de Deus, e então as pessoas correrem atrás sem ter a oportunidade de encontrar o que forem procurar. Mas ele então, como estava ativo, dinâmico e ocupado no seu trabalho, as multidões sempre se reuniam em volta de Jesus. E neste dia aconteceu algo diferente, como sempre acontecia. Exceções sempre aconteceu no ministério de Jesus. O que são exceções? Exceções são coisas que não estão programadas para acontecer no raciocínio humano, mas na vontade de Deus, estas exceções, elas tornam-se os direcionamentos de Deus. E então aparece no meio daquela multidão um homem importante, conhecido, respeitado, honrado entre as pessoas, e o nome deste homem era Jairo, era um dos príncipes da sinagoga. As pessoas falavam bem de Jairo, e chega ele diante desta multidão, não se deixa levar pela grandeza do cargo, da posição que ele ocupava, da honraria que as pessoas lhe faziam, dos bens materiais que ele possuía. Nada disso dominou a mente dele naquele momento. Ele veio a Jesus por uma razão. Ele tinha uma filha, já de quase 12 anos, e, portanto, não nos notifica que ele tinha outros filhos, mas ele tinha uma filha de quase 12 anos. E ele, então, esta menina estava enferma e não tinha melhoras. A tendência era piorar cada dia mais, até chegar, evidentemente, à morte. Mas antes que isto acontecesse, ele certamente, tendo procurado recursos em vários lugares, não encontrou,
mas ele ouviu falar de Jesus. Este é o segredo, é ouvir falar de Jesus. Infelizmente, os dias em que nós estamos vivendo, os cristãos estão se negando a falar de Jesus. Eles querem ser discípulos e servos de Jesus de maneira oculta, sem que ninguém saiba que eles servem a Jesus. Mas estes aqui não. Qualquer coisa que acontecesse, eles sempre estavam apregoando, proclamando, testemunhando e falando com as pessoas. Então ele ouviu também falar de Jesus e ele veio à presença de Jesus na certeza de que em Jesus ele encontraria uma solução, uma resposta para o problema da sua filha. Então, quando ele chega diante de Jesus e vendo ele a primeira atitude de Jairo e ele, ao ver Jesus, ele prostrou-se aos seus pés, ele curvou-se, ele ajoelhou-se, ele dobrou-se aos pés de Jesus. E após esta primeira atitude de humildade, de reconhecimento do poder e da soberania em Jesus, ao estar ali, aos pés de Jesus, ele começa então a fazer um pedido. E ele rogava muito. Isso mostra-nos que o pedido de Jairo era insistente. Era algo que ele precisava uma resposta. E ele diz o seguinte: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. Ele não disse, quem sabe ela seja curada. Não. Ele disse que venhas e ponha as mãos e ela sare. Ele tinha certeza de que o mover da mão de Jesus para sua filha teria como resultado a cura daquela criança. E Jesus foi com ele. Seguiu o caminho adiante. E a grande multidão seguiu por onde quer que Jesus fosse, a multidão ia. Jesus fosse uma casa, a multidão estava ali em volta. Jesus fosse à beira-mar, a multidão estava ali. Jesus fosse nos campos, nos valados, a multidão estava ali, sempre em volta de Jesus. E foi com ele. E aquela multidão foi apertando cada vez mais e parece que ficava difícil até caminhar. Mas em dado momento, esta primeira exceção que aconteceu, porque Jesus estava ali junto ao mar para ensinar, e chega Jairo e chama a atenção de Jesus para a necessidade que ele tinha. E Jesus, como era e é movido pela compaixão, ouviu o pedido, sentiu a necessidade de Jairo e se dispôs a ir ao encontro dele. Ocorre que no meio do caminho surgiu uma outra necessidade e uma nova exceção dentro desta primeira começa agora a acontecer. É uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. E ela, ouvindo falar de Jesus, se dirigiu a Jesus, atravessou por meio da multidão e chegou onde estava Jesus e tocou na orla dos seus vestidos. Porque ela dizia, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, ficarei curada. E ao tocar, ela ficou curada imediatamente. Jesus para e pergunta, quem me tocou? Os discípulos dizem, mestre, a multidão te oprime e te aperta. E tu dizes quem me tocou? Oprimir, apertar, empurrar é uma coisa, mas tocar é diferente. E Jesus sabia a diferença de tocar para apertar, oprimir ou empurrar. Tocar é diferente. O toque é algo profundo. Ele disse, alguém me tocou. Quando alguém quis questionar, ele disse, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então, o milagre aconteceu. E a mulher, como não podia se ocultar, disse, Senhor, fui eu que toquei. E deu-lhe a razão porque havia tocado. Jesus, então, curou aquela mulher e disse, filha, a tua fé te salvou,
vai em paz e ser curada deste mal. O problema da mulher ficou resolvido. E Jesus continua agora indo em direção à casa de Jairo. Antes de chegar, chega a alguns dos seus conhecidos e diz que Jairo não deveria incomodar o mestre porque a menina já morreu, não tem mais o que fazer. Jesus se volta para Jairo e diz: não temas, crê somente e será salva. Seguiu adiante, o povo zombando, mas ele não se deixou levar por aquela situação, deixou-os de lado, chamou para si o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, foram aonde estava a menina, e ao chegar lá, Jesus a toma pela mão e diz a ela: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina se levantou e começou a andar. E ela já tinha 12 anos. E as pessoas ficaram assombradas, admiradas, maravilhadas com aquilo que tinha acontecido. Isto porque Jairo soube como chegar diante de Jesus. É este o tema da nossa meditação. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. Note que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Então ali é o lugar do cristão, é o lugar do homem e da mulher para receber de Deus a graça e ser alcançado pela sua misericórdia. Jairo dobrou-se os joelhos, prostrou-se diante de Jesus numa atitude de reverenciá-lo, de reconhecê-lo como Senhor, como mestre, como Deus, como o ajudador que ele estava precisando naquele momento. E ele conseguiu isto porque começou prostrando-se aos pés de Jesus. Se ele chegasse com tanta pompa, com a posição dele, com o conhecimento, com as honrarias, com os bens que ele possuía, nada ele teria conseguido. Mas ele não olhou para nada disso. Ele olhou que ele tinha um coração carente e necessitado, que estava aflito por conta da filha que estava enferma. E o que ele faz? Ele prostra-se aos pés de Jesus. Ali foi o melhor lugar para Jairo, porque ele pôde fazer o seu clamor. Jesus ouviu, entendeu e se dispôs a ir com ele, e foi. Até que, chegando lá, Jesus restaurou aquela menina, trouxe-lhe a vida e entregou-a viva a seu pai. Então, em primeiro lugar, nós devemos estar aos pés de Jesus para reverenciá-lo, para honrá-lo, para reconhecê-lo como Senhor e Deus. Segundo, nós precisamos nos colocar aos pés de Jesus, à semelhança do exemplo de Marcos, no capítulo 7 e o versículo 25, onde está escrito assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. A mulher cirofenícia, a mulher cananeia, ela tinha uma filha que estava possuída por um espírito maligno que a atormentava, e ela então não tinha como resolver isto. Ela entendeu que isto era possível só em Jesus, mais uma vez, porque ela ouviu falar de Jesus. Veja como é bom falar de Jesus. As pessoas ouvem e muitas das vezes pode de imediato, não dá nem atenção, mas logo que surgir uma necessidade, eles correrão aos pés de Jesus. Por quê? Porque ouviram falar de Jesus. Todos nós nos lembramos da condição em que nós nos encontrávamos no dia em que fomos levados a Jesus, no dia
em que nos foi pronunciado o nome de Jesus, e ao chegar diante dele, nas situações mais difíceis possíveis que cada um de nós estávamos, com problemas, com dificuldade, com opressão, com limitação e tantas outras coisas. Mas ao chegarmos aos pés de Jesus, ele ouviu o nosso clamor, ele viu a nossa necessidade, ele estendeu para nós a sua misericórdia. E hoje estamos salvos, libertos e transformados, porque Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia. Mas o segredo é lançar-se aos pés de Jesus. A mulher cirofenícia, ouvindo falar de Jesus, foi e lançou-se-lhe aos pés. E ao lançar aos pés, a semelhança de Jairo, ela então faz o seu rogo e pede a Jesus que expulse o demônio de sua filha. Jesus, então, vai avaliando a fé daquela mulher. Primeiro, ele diz que deixar primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela diz o seguinte: também os cachorrinhos se alimentam das migalhas. E com isto Jesus viu a profundidade daquela fé e disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E ela foi, e a filha estava curada. Então aquela mulher curvou-se, lançou-se aos pés de Jesus para fazer-lhe um pedido, para lhe fazer uma oração. O terceiro ponto nós encontramos em Lucas, no capítulo 17, e o versículo 16, onde está escrito assim: E caiu-se a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Aqui está um leproso, que juntamente com tantos outros, num dia determinado, um grupo de 10 leprosos, entre eles um estrangeiro, um samaritano, se aproximaram de Jesus a uma distância e clamaram: Jesus, tem misericórdia de nós. E o Senhor Jesus, então, olhando e ouvindo aquele clamor, o Senhor Jesus teve deles misericórdia. E disse a eles o seguinte: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Foi a palavra de Jesus. A eles competia agora obedecer. E eles foram em obediência à palavra de Jesus. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, ficaram purificados, ficaram livres e libertos daquela lepra. E aconteceu que um deles, conforme o registro diz, vendo que estava são, voltou para onde estava Jesus, glorificando a Deus em alta voz. E ao voltar-se para Jesus, ele cai aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E Jesus diz: e este era um samaritano. O leproso foi aos pés de Jesus para agradecer a purificação da lepra que lhe foi feita pelo poder da palavra de Jesus. Então já vimos que Jairo curvou-se diante de Jesus para reverenciá-lo. A mulher cirofenícia lançou-se aos pés de Jesus para lhe fazer um pedido. O samaritano, que foi curado da lepra, caiu aos pés de Jesus, dando-lhe graça. Ou seja, ele colocou-se aos pés de Jesus para agradecer a bênção, a purificação recebida. Um outro ponto, nós encontramos no Evangelho escrito por João,
no capítulo 12 e o versículo de número 3. Está escrito assim: Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os seus pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aqui nós observamos Jesus, depois de ter ressuscitado a Lázaro, Jesus foi a Betânia, a casa de Lázaro, e lá estava Marta e Maria. E quando Jesus chega, Maria vai aos pés de Jesus e unge-lhe os pés com um unguento que ela tinha preparado de nardo puro, de muito preço, e enxugando-lhe os pés com seus cabelos e perfumando aquele ambiente. Maria, irmã de Lázaro, lançou-se aos pés de Jesus na atitude para adorá-lo, para adorar ao Senhor. Então veja que todos eles colocaram-se aos pés de Jesus, cada um para uma finalidade específica. E aqui está Maria, a irmã de Lázaro, para adorar ao Senhor Jesus. Em Lucas, no capítulo 8 e o versículo 35, nós encontramos um outro episódio. Lucas 8 e 35 está registrado assim: E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Aqui era o endemoniado gadareno. Ninguém poderia controlá-lo. Mas no dia que Jesus chegou por ali, Jesus expulsou aquele espírito maligno, aquela possessão demoníaca. E aquele homem foi liberto. Não precisava mais amarrá-lo, não causava mais medo e terror nas pessoas. E quando as pessoas foram olhar ali e passar por perto, quando eles saíram para ver o que aconteceu, eles encontraram este gadareno agora liberto por Jesus, salvo por ele, assentado aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Então, o gadareno, ele colocou-se aos pés de Jesus para segui-lo. Num outro ponto, quando Jesus foi seguir o caminho, ele disse: Mestre, deixa eu te seguir. Jesus disse: Não, vai para a tua casa e conta para os teus quão grandes coisas te fez Deus e como teve misericórdia de ti. E ele então saiu apregoando o milagre que Deus lhe havia feito através de Jesus. Então, o gadareno colocou-se aos pés de Jesus para segui-lo. E mais uma vez, vamos observar o exemplo de Maria em João, no capítulo 11 e o versículo 32. Está escrito assim: Jesus, quando chegou em Betânia, Lázaro estava morto, fazia 4 dias, as pessoas estavam chorando, mas quando Jesus chega ali e vai ao encontro daquela família, vendo os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Mas acontece que quando Maria chegou aonde Jesus estava, o que ela fez? Ela lançou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós encontramos aqui esta Maria agora, que ela estava então colocando-se aos pés de Jesus, no momento de dor e de sofrimento, mas nem a dor e o sofrimento foram suficientes para afastá-la dos pés de Jesus. Ela continuou aos pés de Jesus. E observamos ainda em Lucas, no capítulo 10
e o versículo 35, onde está escrito o seguinte: novamente, as irmãs Marta e Maria. Quando Jesus chega na casa delas, Maria para tudo o que está fazendo e vai ficar próximo a Jesus. E diz aqui: e Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ouvir a Jesus, estar aos pés de Jesus, era mais importante para Maria do que qualquer outra coisa, porque ela estava sendo alimentada com palavras de vida eterna, com palavras de sabedoria. Marta ficou aborrecida, porque tinha muita coisa por fazer na casa, e ela estava afadigada com tantas coisas, e foi dizer a Jesus: manda que Maria venha me ajudar, há muito serviço por fazer. E Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E quer saber? Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Qual foi a parte que Maria escolheu? Ficar aos pés de Jesus, recebendo graça, vida, sabedoria, alegria e livramento. Então nós temos observado dentro desta meditação que o melhor lugar para estarmos é, na verdade, aos pés de Jesus. Como Jairo, que curvou-se aos pés de Jesus em atitude de reverência. Como a Sirofenícia, que lançou-se aos pés de Jesus para orar, para lhe fazer um pedido. Como o leproso, o samaritano que foi purificado da lepra, lançou-se aos pés de Jesus para agradecer. Como Maria, quando derramou aquele unguento de nardo puro, aquele perfume, sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos para adorá-lo. Maria se pôs aos pés de Jesus para adorá-lo. O gadareno, que era o endemoniado, mas agora liberto e transformado, estava assentado aos pés de Jesus para seguir o Mestre. Sexto, como Maria também se colocou naquele momento em que Jesus se dirige à sua casa com Lázaro morto e sepultado, e ela senta-se aos pés de Jesus, e ali ela derrama e abre-lhe o seu coração. E em sétimo, esta mesma Maria, quando Jesus vai a Betânia, a primeira coisa que ela faz é abrir mão de tudo para ficar aos pés de Jesus. Você tem também procurado ficar aos pés de Jesus? Eu tenho procurado ficar aos pés de Jesus, e como tenho procurado e desejoso de estar no melhor lugar em que eu possa estar, que é aos pés de Jesus. E para isto nós precisamos abrir mão de tantas coisas que procuram nos distrair, atrair e persuadir. Mas quando nós entendemos o valor de estar aos pés de Jesus, nós abrimos mão de tudo para ficar aos pés de Jesus. Que eu e você, que cada um de nós, a partir de hoje, possamos aprender com estes exemplos que, para nós, o melhor lugar é nos prostrarmos aos pés de Jesus. É dali que vem a graça, a sabedoria, o livramento, o reconhecimento, a gratidão e a bênção de Deus para nos alimentar e conduzir em segurança diante da sua presença. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.